Mãe e pai, sabia que o seu filho te observa muito mais do que você se imagina? Então, antes de corrigir o comportamento do seu filho, a gente precisa pensar no nosso comportamento. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho mais para vocês hoje. Olá, eu sou a doutora Cíntia Casotti, sou especialista em pediatria integrativa e hoje eu quero falar para vocês sobre como o nosso comportamento como mães, pais, cuidadores, pessoas que estão em volta das crianças podem influenciar o comportamento da criança. Uma das grandes bases da inteligência emocional e da disciplina positiva é fazer com que a criança se sinta pertencente ao momento que ela está vivendo. Na verdade, todos nós, seres humanos, buscamos pertencer a algo ou a algum grupo daquilo que a gente faz parte. Por exemplo, se você está numa igreja, você quer se sentir pertencente àquela igreja. Se você está no trabalho, você quer se sentir pertencente à sua equipe. Assim também funciona o cérebro da criança. Ela quer sentir que ela pertence ao momento da família de vocês. Que ela pertence à família. E o que é pertencer? Pertencer é exatamente criar conexão, criar vínculo, criar laço, fazer com que a sua criança entenda que ela é importante para a família de vocês. Até os 3 meses de vida, os bebês se comunicam muito por choro. E aqui tem um vídeo para você identificar qual tipo de choro seu bebê está fazendo naquele momento. Isso vai te acalmar bastante. Logo após esse período, a gente já começa a entender um pouco melhor e criar essa conexão com o nosso bebê. Ele ainda é um bebezinho, mas a gente já começa a ter a sacada do que o meu filho está chorando. O que será que está acontecendo? É muito importante falar que agora, na nossa era digital, muitas vezes a gente está ali amamentando e com o celular na mão. Muitas vezes a gente está amamentando e com a televisão ligada. Isso, de certa forma, quebra um pouquinho o vínculo da conexão. Porque o bebê, ele tem necessidade de olho no olho. Enquanto ele está mamando, ele está olhando para você. Muitas vezes os bebês estão mamando, mexendo no cabelo. Muitas vezes o bebê está mamando, mexendo no pezinho e olhando para você. Ele para de mamar e dá aquele sorriso gostoso. E muitas vezes o bebê está mamando e se outra pessoa fala, ele para de mamar. Por quê? Porque ele quer sentir essa conexão. Ele quer se sentir pertencente ao momento. À medida com que as crianças vão crescendo, elas vão se tornando seres humaninhos únicos. Elas vão entendendo que elas são e podem ter opiniões. Isso faz com que a gente crie alguns limites na crença do que a gente está botando para as nossas crianças. Por quê? Porque muitas vezes os comportamentos são desafiadores. E nós, como pais e mães, estudamos para várias coisas, mas definitivamente ninguém estuda para ser pai e mãe. Então, quando a nossa criança começa a crescer e começa a demonstrar alguns comportamentos, a gente precisa parar, respirar e lembrar que o nosso filho é espelho daquilo que ele vê. Ou seja, o nosso comportamento está ditando o comportamento do nosso filho. Lógico que quando eu falo nosso comportamento, eu estou abrangendo todas as pessoas que estão em volta da criança, incluindo escola, cuidadores, mãe, pai, babás, madrastas e etc. Então, qual é o comportamento que você está vendo na sua criança? Uma outra coisa que nós precisamos ter em mente é que a criança está tentando pertencer, está tentando criar conexão. Então, por exemplo, você já parou para pensar qual é a linguagem de amor do seu filho? Como o seu filho se sente amado? Eu vejo muitas pessoas falando, não precisa de dinheiro para criar filho, que você precisa de momentos de qualidade, tempo de qualidade com o filho. Mas será que tempo de qualidade é a linguagem do amor do seu filho? Ou será que o seu filho se sente mais amado se você pegar ele e realmente comprar um presente? Inclusive, aqui no canal ainda não tem vídeos sobre as 5 linguagens do amor. Mas, se vocês quiserem que eu fale sobre isso, deixe um like, deixe um comentário aqui no vídeo que nós vamos falar mais sobre isso. Voltando ao nosso assunto, como é que o seu filho se sente amado? Ele se sente amado quando você senta com ele para brincar? Ele se sente amado quando você junta a família inteira e vai fazer um lanche gostoso? Ele se sente amado, por exemplo, uma criança um pouco maior, quando você vai jogar um videogame com ele? Então, cabe a nós, mães e pais, cuidadores, entendermos como a nossa criança se sente amada. Cabe a nós enchermos todos os dias o potinho de amor dos nossos filhos. Vai ficar muito mais fácil a comunicação com eles. Mas vamos supor que nós estamos aqui lidando com um comportamento de uma criança que está, por exemplo, fazendo birras. Essa criança, quando ela se sente frustrada por algo, por exemplo, ela não consegue montar um brinquedo, ela taca o brinquedo, ela joga o brinquedo, ela chuta o brinquedo e ela chora. Como que eu vou entender o que aquela criança está tentando me dizer? Primeira coisa que a gente
precisa fazer? Avaliar como que eu reajo enquanto mãe ou como que as pessoas ao redor do meu filho reagem quando se frustram. Se você chega do seu trabalho cansada, exausta e seu filho tirou todas as panelas do armário, você se frustra. E o que você faz? Você fica irada, você bate a panela, você sai chutando porta, você grita: "Ô menino, que você é bagunceiro, que você faz isso, que você é aquilo". Você está fazendo com que ele entenda que é assim que se resolve a frustração. Se quando seu filho faz algo desse tipo e você, em vez de tentar entender o que ele tá tentando te falar, olhando nos olhos dele, se conectando com ele e mostrando pra ele que ele pode resolver aquela situação de uma maneira mais simples, mais amorosa, mais paciente, e você briga com ele, o que você tá tentando dizer pra ele? Que é assim que ele tá resolvendo a situação. Quando você tá com muita raiva, você prefere ser acolhida ou deixada de lado? Por que quando a criança fica com muita raiva, a gente tende a deixar a criança de lado? Se nós, adultos, queremos ser acolhidos diante de uma situação ruim, por que nós não fazemos a mesma coisa com o nosso filho? Eu te garanto que se você acolher aquela criança, se conectar com ela e entender o que ela está tentando te falar, vai ficar muito mais fácil da gente corrigir um comportamento ruim ou um comportamento negativo. Eu vou deixar aqui para vocês 2 dicas sobre como evitar esses comportamentos e como fazer para que o seu filho se sinta conectado com você, para que o seu filho se sinta amado de fato. Primeira delas, se o seu filho for maiorzinho, ele já souber como se comunicar com você verbalmente, pergunte pra ele: "Filho, o que a mamãe faz que você gosta muito? O que a mamãe pode fazer para que você se sinta calmo no momento de raiva, por exemplo?" Uma outra dica muito importante: se o seu filho for menorzinho, assim como o meu, abaixo de 3, 4 anos, e ainda não soubesse comunicar verbalmente sobre o que deixa ele feliz e se sentindo amado, você pode passar tempo com ele. Eu te sugiro chegar e passar meia hora, apenas um adulto e uma criança, ou seja, apenas o pai e a criança, ou apenas a mãe e a criança, por meia hora. Isso vai fazer com que você observe o seu filho. E o único comando que você vai dar naquele momento é: "Filho, vamos brincar." Do que você quer brincar? Deixa que o seu filho comande a brincadeira. Deixa que o seu filho demonstre o que ele gosta. Passe aquele tempo com o seu filho. Assim você vai entender a linguagem do amor dele. Eu espero ter te ajudado com essas dicas. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Envia esse vídeo para outras mães que estão passando por momentos difíceis com seus filhos. Porque a gente sabe, a maternidade é sim desafiadora, mas é uma delícia. Então, vamos juntas por uma maternidade mais leve. Beijinhos!